O conhecimento dos aspectos biológicos da relação hospedeiro-parasita é fundamental para a prevenção e o controle de doenças. Se esse vídeo te ajudar, agradeço deixando seu like. As doenças infecciosas resultam da interação entre o hospedeiro, o agente e o ambiente. Esse modelo biológico é conhecido como tríade epidemiológica, em que o hospedeiro é um animal suscetível, os agentes infecciosos são organismos como bactérias, vírus ou protozoários, e o ambiente é o cenário no qual ocorre a exposição dos hospedeiros aos agentes. Vetores, como o mosquito do gênero Lutzomia, no caso da leishmaniose, por exemplo, podem ser componentes adicionais da tríade epidemiológica, pois em certas doenças são necessários ao processo de transmissão. Embora o equilíbrio entre os componentes da tríade epidemiológica determine a probabilidade de ocorrência de uma doença, a importância relativa de cada componente depende de cada enfermidade. O hospedeiro que abriga o agente e o elimina de modo a transmiti-lo a um hospedeiro suscetível é conhecido como fonte de infecção. Por exemplo, vacas com infecção intramamária causada por Streptococcus agalacti são fontes de infecção em rebanhos leiteiros, pois o leite de animais infectados contém alta concentração de bactérias e contamina diariamente as teteiras que são utilizadas na ordenha de animais sadios e suscetíveis. A separação de animais infectados durante a ordenha e a eliminação das fontes de infecção por descarte ou tratamento são algumas das principais medidas de controle desse tipo de mastite. É importante notar que os animais que servem como fontes de infecção nem sempre apresentam manifestações clínicas de doenças. A liberação dos agentes por animais infectados podem ocorrer em diversas etapas da infecção, como no período de incubação, que é antes do aparecimento dos sinais clínicos, na fase clínica ou subclínica, ou mesmo na convalescença. Animais que eliminam agentes durante as fases clinicamente imperceptíveis das doenças são chamados de portadores inaparentes. Reservatórios, relacionados com o conceito fonte de infecção, são animais que abrigam um agente infeccioso que pode ser transmitido aos humanos ou a outros animais. Também pode ser acometidos por doenças e tem papel importante na manutenção do micro-organismo em regiões e populações. Por exemplo, cães podem ser reservatórios da leishmaniose e servem como fontes de infecção no processo de transmissão, que ocorre por meio de um vetor, o mosquito. Da mesma maneira, gatos são reservatórios ou fontes de infecção da toxoplasmose e raramente apresentam os quadros clínicos da doença. Esses portadores assintomáticos liberam o agente no ambiente, o qual, por sua vez, pode ser transmitido a hospedeiros de espécies diferentes. O termo hospedeiro é frequentemente utilizado em epidemiologia. Refere-se aos animais que podem ser infectados e, assim, abrigar um agente infeccioso. Os hospedeiros têm diferentes papéis no ciclo biológico dos parasitas e podem atuar como reservatórios e fontes de infecção. Hospedeiros definitivos são aqueles nos quais se constatam a fase de maturidade e a reprodução sexuada dos agentes, ou seja, são os organismos de predileção para a manutenção do agente a longo prazo. Gatos, por exemplo, são hospedeiros definitivos para os agentes da Toxoplasma gondii. Hospedeiros intermediários são necessários para o fechamento do ciclo biológico dos agentes, mantendo a reprodução assexuada ou as fases imaturas dos parasitos. Por exemplo, caramujos encontrados em pastagens são hospedeiros intermediários do Trematódio fasciola hepática, o qual parasita os ductos biliares de ruminantes e até de humanos. Paratênicos são os hospedeiros que simplesmente transportam os agentes para outros hospedeiros, sem que ocorram quaisquer transformações biológicas. Animais ou humanos podem ainda ser hospedeiros acidentais, quando são infectados por agentes que não os usariam em condições naturais de seu ciclo biológico.
Em geral, o hospedeiro acidental é o ponto final da cadeia epidemiológica, a partir do qual o agente não consegue ser eliminado. Os humanos, quando infectados pela larva migrans cutânea, estágio larval do parasita Ancylostoma canino, constituem exemplo típico de hospedeiro acidental. A larva penetra o tecido subcutâneo dos indivíduos, mas não consegue se desenvolver a ponto de ser eliminada e infectar o hospedeiro definitivo primário, que é o cão. Para que a doença seja perpetuada em populações, o agente infeccioso deve ser eliminado do hospedeiro e, então, acometer um hospedeiro suscetível. Animais suscetíveis são definidos como aqueles que não são naturalmente resistentes a certos agentes e, assim, podem ser infectados. Os agentes são eliminados dos hospedeiros por diferentes vias, de acordo com a patogenia de cada enfermidade. Excreções como fezes e urina são vias de eliminação relevante para a disseminação de patógenos, pois a água e os alimentos contaminados podem acometer rapidamente grande número de animais. Exemplos típicos são a salmonelose e a leptospirose, as quais são veiculadas primariamente pelas fezes e pela urina de animais infectados. Secreções e tecidos do trato reprodutivo, como restos placentários e descargas uterinas, também são vias de eliminação com grande potencial de contaminação ambiental. Doenças como a brucelose bovina são transmitidas primariamente pelo contato de animais sadios com restos placentários e líquidos fetais contendo brucella abortus, eliminados nas pastagens. Ademais, secreções respiratórias, exudatos e pus são vias de eliminação para uma variedade de doenças cuja transmissão é facilitada pela aglomeração de animais, como nos surtos de pneumonias virais que acometem novilhas leiteiras confinadas. Uma vez eliminados em tecidos, líquidos, secreções ou excreções, o agente precisa alcançar o próximo hospedeiro para que a doença continue a disseminar-se na população. Assim, deve haver um processo de transmissão que termine com a invasão do novo hospedeiro por uma das possíveis portas de entrada, seja ela superfícies corporais, como as mucosas do trato respiratório, digestivo e gênito urinário, além da pele. A ingestão de agentes é um dos meios mais comuns de transmissão de doenças infecciosas em populações. Muitos agentes, como salmonela, são eliminados pelas fezes e então contaminam a água e os alimentos dos animais, servindo como veículos de transmissão. A permanência de tais agentes no trato gastrointestinal e no ambiente caracteriza o ciclo orofecal, que é um mecanismo importante para a manutenção de doenças em populações humanas e animais. É importante notar que os agentes que invadem o hospedeiro pela via oral podem ser eliminados por diferentes vias, não necessariamente pelas fezes. Na brucelose bovina, por exemplo, após a infecção por via oral, o agente invade o organismo do hospedeiro e pode ser eliminado de variadas maneiras, como em restos placentários e até mesmo no leite. O sistema respiratório serve não somente como via de eliminação, mas também como porta de entrada, uma das mais comuns, para micro-organismos patogênicos. A transmissão de doenças por essa via ocorre primariamente por meio de aerossóis e gotículas que contêm agentes infecciosos. Aerossóis são formados por partículas pequenas, menores do que 5 milímetros, que podem ser deslocadas no ar por longas distâncias, como acontece na transmissão da febre aftosa, entre animais separados por centenas de quilômetros. Gotículas são partículas mais pesadas, maiores do que 5 milímetros, em geral eliminadas pela tosse e por secreções respiratórias, as quais, apesar de alcançarem curtas distâncias, apenas alguns metros, têm papel importante na transmissão direta entre animais e na contaminação ambiental. Embora a sobrevivência de micro-organismos no ambiente seja variável, a transmissão aerógena é facilitada pela formação de poeiras, propiciando a suspensão de agentes e, consequentemente, o contato com vias de infecção como a respiratória e a ocular. A qualidade do ar é fator crítico que influencia a transmissão de enfermidades do sistema respiratório em criatórios com alta densidade populacional. Outras membranas mucosas, como a conjuntiva, são vias de eliminação de diversas doenças.
Na ceratoconjuntivite infecciosa bovina, causada por Moraxella bovis, as membranas oculares podem ser portas de entrada e de eliminação da bactéria, que é transmitida por contato direto entre animais, por partículas em suspensão ou ainda por meio de vetores mecânicos, como as moscas. A invasão de agentes por meio da pele é parte do processo de transmissão percutânea. Embora a transmissão de doenças infecciosas por contato direto com pele íntegra seja rara, lesões na pele facilitam a invasão de agentes, como leptospira. De especial importância são as transmissões por inoculação percutânea de agentes provenientes de animais infectados e vetores, como cães e morcegos, no caso da raiva, e por fômites, que são objetos inanimados que servem como carreadores mecânicos de agentes. Por exemplo, a transmissão do vírus da leucose bovina por meio de fômites, como agulhas e luvas de palpação contaminadas, tem recebido grande atenção em rebanhos leiteiros modernos, pois ocorre frequentemente na rotina de manejo de grupos de animais. Nesse contexto, a transmissão de agentes pelo uso de materiais contaminados é chamada de iatrogênica, a qual pode ser evitada por meio da adoção de medidas higiênico-sanitárias, como a desinfecção de equipamentos. A transmissão de doenças infecciosas ainda pode ser classificada como horizontal e vertical. A transmissão horizontal direta é caracterizada pelo contato próximo entre agente e hospedeiro, como no caso da transmissão de parvovirose ou sinomose canina por contato direto com excreções e secreções contaminadas. Já a transmissão horizontal indireta ocorre quando o agente é carreado por objetos inanimados, como água, alimentos e fômites, ou por vetores mecânicos e biológicos, como morcegos e carrapatos. A transmissão de agentes por contato direto entre a via de eliminação da fonte de infecção e a via de infecção do novo hospedeiro, ou por contato indireto, também é chamada de contágio. A transmissão venérea, importante em doenças como a tricomonose bovina, ocorre pelo coito e consiste, assim, em exemplo de contágio direto entre as mucosas reprodutivas de hospedeiros sucessivos. Como elementos da transmissão horizontal indireta, os vetores são os carreadores responsáveis pela exposição dos agentes aos hospedeiros. Vetores são classificados em mecânicos ou biológicos, dependendo do seu papel no ciclo de vida do agente infeccioso. Vetores mecânicos atuam simplesmente como carreadores de agentes que são transportados entre animais ou do ambiente para os animais. Como exemplo, as moscas são vetores mecânicos no processo de transferência de Staphylococcus aureus para a pele das tetas de novilhas. Já os vetores biológicos, eles participam obrigatoriamente do processo de transmissão de algumas enfermidades. O papel desses vetores varia bastante, desde a simples multiplicação do agente no organismo do vetor até a participação em parte do ciclo biológico do agente. Por exemplo, o vírus da raiva multiplica-se em morcegos e é inoculado no hospedeiro por meio da mordida do vetor. Na leishmaniose canina, o parasita requer um vetor para transmitir o agente a hospedeiros suscetíveis, nos quais ocorre a transformação biológica necessária ao fechamento do seu ciclo biológico. Nesses casos, o combate ao vetor visa interromper a cadeia epidemiológica e, consequentemente, minimizar a incidência da doença. A transmissão vertical é de grande importância em medicina veterinária. Ocorre quando a cria se torna infectada pela via transplacentária, no ambiente uterino da fonte de infecção, ou pelo aleitamento de filhotes com leite materno contaminado. No caso da via transplacentária, pode haver abortamentos, anomalias fetais ou nascimento de animais doentes, que podem ser portadores inaparentes cronicamente infectados, como no caso da brucelose e da diarreia viral bovina. Após o contato inicial, o agente tentará instalar-se no hospedeiro, e o desfecho desse processo dependerá da interação de fatores associados a animais e agentes. Há situações, entretanto, nas quais os hospedeiros são resistentes ou não suscetíveis, resultando na destruição do agente, seja pelo sistema imune, seja pela falta de condições biológicas para o seu desenvolvimento. Consequentemente, a ausência de multiplicação e da eliminação do agente no ambiente
minimiza a probabilidade de transmissão entre animais e a disseminação da doença na população. Fatores associados a animais, como espécie, genótipo, idade, sexo e raça, podem influenciar a probabilidade de ocorrência de uma infecção. A febre aftosa, por exemplo, só afeta espécies biunguladas, independentemente de sexo ou raça. Embora a doença se manifeste em surtos explosivos nas populações bovinas, a exposição de equinos aos vírus não resultará em infecção, pois não são hospedeiros suscetíveis. Da mesma maneira, fatores associados a agentes como patogenicidade e virulência são determinantes da ocorrência e do curso das infecções. Patogenicidade é a capacidade apresentada pelo agente de causar doença e danos ao hospedeiro, o que é geralmente consequência da interação hospedeiro-agente. Por exemplo, bactérias comensais pertencentes à flora da pele são pouco patogênicas, pois dificilmente são capazes de causar doença. Virulência é a capacidade apresentada pelo agente de causar doença grave no hospedeiro. O termo é preferencialmente utilizado para comparar cepas da mesma espécie. Por exemplo, a gravidade da mastite bovina causada por Staphylococcus aureus pode variar conforme a virulência da cepa causadora. Infectividade é outra característica dos agentes, a qual afeta a probabilidade de transmissão. Está relacionada com a quantidade de micro-organismos necessária para o estabelecimento de infecção. A estabilidade dos agentes determina o tempo de sobrevivência no ambiente e está relacionada com a perpetuação de uma doença. Mycobacterium bovis, por exemplo, pode sobreviver por anos em instalações rurais, como coxos, galpões e solo, dificultando substancialmente o controle da doença. Do mesmo modo, esporos do micro-organismo, como o bacilo anthrax, podem sobreviver de maneira latente por décadas no solo e causar doença após reativação. Conhecer o curso da infecção e os desfechos de cada doença auxilia o médico veterinário não somente no processo diagnóstico, mas também no estabelecimento de ações curativas e preventivas. Nesse sentido, o período de incubação é o fator determinante na manutenção de doenças em populações, sendo definido como o intervalo entre o início da infecção e a ocorrência dos primeiros sinais clínicos da doença. Conhecer o período de incubação de cada doença possibilita a aplicação de medidas preventivas, como a quarentena. O período pré-patente é o intervalo entre o início da infecção e a eliminação do agente em secreções ou excreções do hospedeiro. Seu conhecimento é importante porque os animais podem ser fontes de infecção para animais sadios, mesmo antes do aparecimento de sinais clínicos. O período de transmissibilidade é definido como o tempo durante o qual o agente é eliminado por secreções e excreções do hospedeiro, de modo a haver transmissão da doença para outros animais. É importante notar que, após o período pré-patente, o agente pode ser eliminado durante os períodos de incubação, clínico ou de convalescença. Após o início da infecção, pode haver um momento de manifestações clínicas inespecíficas, denominado período prodrômico, depois do qual os sinais podem ou não evoluir para as fases patognomônicas da doença. O período prodrômico é de particular importância para o profissional da saúde em virtude da dificuldade de diagnóstico e da possível eliminação do agente durante a etapa de manifestações inespecíficas da enfermidade. A fase clínica das infecções ocorre quando há sinais visíveis da doença, os quais podem variar quanto à gravidade. A fase subclínica das infecções é caracterizada pela ausência de sinais clínicos, embora haja processos patológicos que resultem frequentemente em diminuição da produtividade animal. Essa fase é de grande importância para o controle de doenças, pois somente é detectada por meio de testes diagnósticos e, para a maioria das enfermidades, acomete uma proporção maior de animais quando comparada à fase clínica.
Embora alguns animais recuperados eliminem completamente os agentes infecciosos do organismo e deixem, portanto, de ser fontes de infecção, a evolução da doença pode resultar em outros estados de saúde de especial interesse. Portadores são animais com infecções inaparentes ou subclínicas, os quais liberam agentes em secreções de maneira contínua ou intermitente. Infecções latentes são caracterizadas pela permanência da infecção sem a multiplicação do agente. A latência resulta de um balanço delicado entre os agentes e o sistema imunológico do hospedeiro, possibilitando a manutenção da infecção por longos períodos. Infecções causadas por Toxoplasma gondii, por exemplo, podem permanecer latentes por vários anos, em razão dos mecanismos de evasão do protozoário ao sistema imune do hospedeiro. Em períodos de estresse imunológico, o agente pode voltar a multiplicar-se e causar manifestações clínicas da doença, como cegueira e abortamentos. Nas próximas aulas, falaremos sobre algumas doenças infecciosas. Confira nossas playlists e deixe nos comentários o assunto que você quer que seja abordado. Um grande abraço e bons estudos!